presença do pastor Edmir. Eu só gosto. Tudo bem, estamos te vendo. Seja bem-vindo, pastor. Sinta-se bem em nosso meio. Vila Formosa está de portas abertas para o Senhor. Sinta-se em nossas casas, viu, pastor Edmir? Maravilha. Alguns aqui já têm me encontrado aí na sala 57, acredito. Outros pela primeira vez. Quero agradecer ao Toninho pelo convite. Deixar um abraço todo especial para a irmã Rita, que está aí conectada com a gente também. Que Deus abençoe vocês poderosamente, tá? Gente, a nossa igreja aqui, a gente está funcionando já culto presencial às 16 horas da tarde. E aí um grupo limitado de 30% das pessoas podem ir à igreja. E aí nós estamos funcionando com um grupo presencial e os demais irmãos, eles assistem através do YouTube da nossa igreja, Igreja Adventista de Boa Viagem, tá bom? Estou nessa igreja há 6 anos que eu sou pastor dessa igreja. Daqui a pouquinho começa o meu 7º ano. Deus tem nos abençoado minha família. Estou no ministério há 21 anos, que eu sou pastor dessa amada igreja. E Deus me deu o privilégio agora de estar com vocês aqui pela primeira vez. Desejo que seja um momento assim, em que o Espírito Santo fale ao meu coração e ao seu coração também. Eu acredito assim que quando a gente se reúne para estudar a palavra de Deus, o nosso coração ele se torna solo e a palavra de Deus se torna semente. E quando a semente da palavra de Deus cai no solo do nosso coração, irmãos, é só coisa boa. É só produzindo frutos bons. Vocês vão perceber o meu sotaque nordestino, né? Não tem jeito. Bem característico aqui da nossa região. Mas eu espero que Deus fale com todos vocês, tá bom? Quero convidá-los a tomar a Bíblia e peguem a palavra de Deus. Vamos meditar um pouquinho aqui num livro bem conhecido. Aí há uma expressão que eu gosto de usar e vou pedir permissão a vocês para usar essa expressão, tá bom? É revisitar a história bíblica. Por que eu digo revisitar? Porque quando a gente conhece alguém e a gente vai na casa da pessoa, a gente está voltando a um lugar que a gente já conhece. A gente já visitou antes. E eu estou revisitando o local. Então, eu vou convidar você, Ricardo, que está aqui na minha frente, a irmã Marisa, a Tânia, estou vendo aí a tela do André, da Mariane. Vou convidar vocês para a gente revisitar a história bem conhecida, tá bom? Livro de Jó. Abram aí a Bíblia de vocês no livro de Jó. Livro de Jó. Vamos deixar aberto aí, vamos orar, pedir a Papai do Céu que nos dê a iluminação do Espírito Santo para a gente compreender, tá bom? Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Queremos agradecer por tua palavra, que é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. É uma forma bíblica de dizer que quando nós lemos a Bíblia, ela nos rasga no meio, ela mexe conosco, mexe com as nossas prioridades, mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa espiritualidade, mexe com o ser humano todo. Que a tua palavra mexa conosco, que ela nos incomode, que ela nos convide, que ela nos incentive a cada dia estar mais perto de Jesus. É o meu desejo, é a minha oração para todos os irmãos que estão aqui, para que isso aconteça com eles e comigo também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, queridos. O livro de Jó, vocês sabem que a maioria dos estudiosos da Bíblia, eles... só um instante, queridos, só um instante.
deixa eu só revelar uma coisa para vocês. Eu estou bastante rouco, não sei se vocês estão percebendo. E se aconteceu o que aconteceu agora, de vez em quando eu vou dar uma paradinha para tossir. Aí eu fechei tudo aqui para não incomodar vocês. Mas não é Covid, não. É porque eu estou falando muito e a garganta não aguentou. Então, os estudiosos dizem que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Embora na ordem cronológica ele não está no primeiro lugar, lá na sequência, está o livro de Gênesis, por uma lógica de história, mas acredita-se que o livro de Jó foi o primeiro que Moisés escreveu. E esse livro tem uma linguagem que, às vezes, a gente que está hoje, né, modernamente falando, usando alguns termos, e até mesmo com a compreensão um pouco diferenciada da existência do bem e do mal, do grande conflito, como diz Ellen White, entre o bem e o mal, a gente entende melhor algumas coisas na perspectiva de quem está agindo, se é o bem ou é o mal. Mas na época que esse livro foi escrito, a maioria dos hebreus, né, dos antigos, eles tinham muita dificuldade de admitir que determinadas coisas que estavam acontecendo era permissão de Deus. Se eles dissessem que era uma ação do diabo, era mais complicado para eles ainda. Então, se eu dissesse assim, olha, fulano está passando por isso aí porque o diabo está investindo para destruí-lo. Isso era um absurdo para o pensamento hebraico. Porque, irmão Ricardo, era como se eu estivesse dando poder a ele. Entendeu como é isso? Então, vocês entendam. Hoje, quando eu leio o livro de Jó, eu sei que aquela doença, aquelas coisas que aconteceu com Jó, era o inimigo tentando destruí-lo. Mas lá na época de Jó, não podia dizer que era o inimigo, não, porque era dar autoridade a ele. Era melhor dizer que Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu nome. Atribuir tudo a quem? A Deus. Eu estou sendo claro em colocar isso aqui para vocês? Acredito que sim. Então, vejam, é sobre essa perspectiva que a gente vai pensar aqui agora. Algumas coisas que eu vou dizer para vocês não está escrito em nenhum comentário bíblico, pelo menos eu não li, não está escrito no Espírito de Profecia, pelo menos eu não li isso lá. Essa versão, com todo carinho, espero não ser mal entendido, é o meu jeito de ser, com todo carinho, irmã Marisa. Vocês vão encontrar isso na versão, viu, Toninho? Você que me chamou aí, depois se puxar a minha orelha, puxa a sua também. Está na versão ETM. A versão ETM é a versão do pastor Edmir Tavares Maciel, que é o meu nome. São coisas que eu concluo a partir das leituras que eu faço da Bíblia do Espírito Profecia. Qual é a conclusão que eu tenho? Pegue sua Bíblia aí que você vai entender o que eu estou te dizendo. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Você já deve ter entregue um currículo em alguma empresa. Eu já entreguei no passado. Quem faz o teu currículo? A pessoa pode digitar lá, etc., mas quem dá as informações é você. Então, o seu currículo é responsabilidade sua. Concorda comigo? É sua. Irmão Elias, se o seu currículo for para uma empresa, pode ficar certo que as coisas que estão sendo ditas sobre o senhor, quem falou foi o senhor mesmo. Então, se a Alice for entregar um currículo numa empresa, ela quem vai dar as informações para ser construído o currículo. Mas esse currículo aí, irmão Ricardo, esse currículo aí, quem fez de Jó, não foi Jó. Quem fez esse currículo dele foi o próprio Deus, inspirando Moisés a escrever. Jó era um homem íntegro, olha que currículo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora, nesse detalhe que eu vou dizer para vocês, é que está a interpretação ETM. Eu estou imaginando agora, naquele dia em que os representantes de todos os mundos foram se reunir ali para as reuniões que acontecia sempre. O diabo, Lúcifer, ele foi como representante do planeta Terra. Essa informação a gente tem, sim, no Espírito de Profecia, porque ele usurpou o lugar de Adão, o direito de Adão de ir como representante, e ele foi. E quando ele ouviu Deus fazer comentários a respeito do planeta Terra, agora sou eu imaginando, Deus deve ter comentado com muita alegria Jó. Falado de Jó, desse tipo de currículo que ele tinha, sabe? E aí o inimigo se aproxima e diz, mas os seres humanos só lhe obedecem, só fazem a sua vontade com interesses. Quando tudo está bem na vida deles.
Se eles enfrentarem dificuldades, provações, eles vão lhe deixar. Você tem interesse dando bênçãos materiais para eles, e aí você compra a adoração deles, e eles também têm interesse de possuir as coisas, eles pertencem ao evangelho da prosperidade, e tudo que eles querem, na verdade, é enriquecer, é ter bens materiais, mas na hora que eles não tiverem isso, eles não vão querer saber de ti. É o diabo dizendo para Deus. Aí Deus disse, olha, pode ser que tenha até muitos seres humanos assim, mas o irmão William, a irmã Alcione, a irmã Isabel, a irmã Alice, não são assim, não. A irmã Marisa, a irmã Tânia, a irmã Mari, não é desse, o Toninho não é desse jeito, não. O André, tem muitos servos meus lá na terra que não são assim, não. Eles são fiéis a mim porque eles me amam, a despeito de qualquer circunstância da vida. Deus disse, não, não tem não, não tem não. Tem um servo Jó lá, assim e tal, e deu o currículo. Aí o diabo disse, deixa eu tocar nele, nas áreas mais sensíveis da vida dele, para você ver que ele não vai te abandonar e te blasfemar. Aí Deus permitiu. Olhe, se Deus permite, ele confia na sua permissão. Deus sabe o que faz. Aí Deus permitiu o diabo tocar nas áreas mais sensíveis de Jó. A gente tem umas coisas bem sensíveis no nosso corpo, né? Por exemplo, o nosso olho é bem sensível. Se alguém tocar no nosso olho lá, a gente reage na hora porque é muito sensível. Eu vou falar para vocês, na minha ótica, as 3 áreas mais sensíveis na vida dos seres humanos. Tem outras áreas sensíveis, mas eu quero dizer que as 3 mais, digamos assim, sensíveis, o diabo sabe. E ele tocou nas áreas mais sensíveis da vida de Jó para fazer com que o argumento dele de que o ser humano só busca a Deus quando tudo está bem, ter validade. E aí a gente vai para a Bíblia conferir quais as 3 áreas sensíveis da vida de todo ser humano. Olha aqui. Verso 2 diz, falando de Jó, nasceram-lhe filhos e filhas. Ele teve 7 filhos, diz o verso 2, e 3 filhas. Possuía 7.000 camelos, 500 juntas de jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Ele tinha frotas. Se fosse hoje, ele ia ter frotas, viu, Ricardo? De BMW. Frotas. Lá falou bois, camelos, porque eram os bens da época, né? Quem tinha isso era próspero. Se fosse hoje, meu amigo, ele tinha um heliponto em cima do apartamento dele. Ele tinha aviões, jatos, para levá-lo para onde quer que fosse. Jó era um homem próspero. É a descrição do currículo dele. Aí a gente vai caminhando aqui, né? E vamos virar a nossa página aqui, na minha Bíblia, por exemplo, eu tenho que virar, e vamos ao primeiro golpe do diabo, na área sensível. Verso 13 do capítulo 1, verso 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles, de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. O primeiro golpe, queridos, que o diabo lançou na vida desse servo de Deus foi nas finanças, nos bens materiais, nos recursos. Escute bem o que eu vou dizer para você agora. A gente não está falando aqui de materialismo. A gente está falando de um ser humano temente a Deus, que lutou, que trabalhou e que conquistou as suas coisas. E, de repente, perdeu tudo. Veja que até fogo do céu caiu. E esse não era um fogo natural, era um fogo sobrenatural. O diabo estava tentando destruir Jó. Neste sábado à tarde, a nossa igreja aqui fez um programa voltado para as crianças. A turma do nosso amiguinho entregou para eles uma cesta com recursos para os pais fazerem culto em casa com os pequenos que ainda não podem ir à igreja. Os pais vieram, receberam, as crianças que estavam no carro
receberam material, tiraram foto com os componentes do nosso amiguinho, e de repente chegou um casal. Nós não conhecemos esse casal. Eles subiram a rampa da nossa igreja, e lá na nave da igreja não tinha ninguém. Tudo estava acontecendo no pátio da igreja. E eu rapidamente vi aquela cena, um casal subindo, e disse, meu Deus, eles estão indo lá para a nave da igreja, será que eles estão pensando que tem culto agora? Eu subi, quando cheguei lá, o casal disse, não tem culto? Eu disse, olha, o nosso culto foi para os jovens de 4 horas da tarde, já terminou. E temos o culto sabático de manhã. Expliquei para eles tal. Eles disseram assim, no próximo sábado eu posso vir? Eu disse, com certeza, com certeza. E aquele senhor disse, pastor, o senhor tem um tempinho para me ouvir? Eu disse, tenho, querido. Ore por mim. Eu sempre fui um homem muito bem-sucedido, tive recursos financeiros, nunca dependi de ninguém, de família, de ninguém. Hoje estou dependendo da minha família. Perdi tudo com essa pandemia. Eu olhei para ele, na hora eu me lembrei de Jó. Me lembrei de Jó. É verdade ou não é? Eu quero falar com os homens que estão aqui, né? Nós temos 29 telas, tem vários homens aí conectados comigo. Meu querido, você que tem família, se chegar ao final do mês você não tiver o dinheiro para fazer a feira, para alimentar a sua família, como é que você fica? Como é que você fica se você chegar ao final do mês e não tiver o dinheiro para pagar a prestação da sua casa própria, do carro que você comprou em várias parcelas? Você fica sorrindo? Você fica, estou sem dinheiro para pagar minhas contas. Eu perdi os meus bens. É isso que você fica sorrindo? Não. Se eu estou falando para ser humano igual eu, normal, a gente fica angustiado. A gente fica sem saber, a gente perde o chão. Você já imaginou seu filho passar fome? Seu filho não ter o que comer? Perder tudo? Vocês perderem todos os bens materiais? Olhe, eu conheço muita gente que nessa pandemia entrou em desespero. Eu posso dizer porque eu sou pastor, eu converso com muita gente que abre o coração a mim. Eu vi muitos irmãos meus chorar, desesperado, porque não tinham o que comer. Gente acima de qualquer suspeito, passando necessidade, e a gente dizer, meu Deus, não deixa essas pessoas perderem a fé, porque a tendência do ser humano, quando a coisa aperta, sabe qual é? Culpar Deus. É se rebelar contra Deus. É questionar Deus, é colocar Deus no canto da parede. O diabo sabe, queridos, que de certa forma, para todo ser humano, a questão da manutenção diária é delicada demais. Se você tem o seu emprego, se você ganha o seu bom salário, se tudo está bem com você, você não sabe o que eu estou dizendo. Você não experimentou na pele o que eu estou te dizendo. Mas se você fosse em alguns lugares que eu já fui, fazer algumas visitas que eu já fui fazer, você entenderia quando você visse lágrimas caindo dos olhos de um homem que não sabe mais o que fazer. Era 11 horas da noite, eu estava deitado já, meu celular insistentemente tocava. E eu atendi. Uma senhora que não é adventista, mas que conhece pessoas adventistas, e havia pego o meu telefone e buscou coragem, nesse dia de 11 horas da noite, ligou para mim. O senhor é o pastor Emini da Igreja Adventista? Sou. Peguei o seu telefone com fulana alguns dias atrás e estava resistindo, sem querer lhe ligar, mas agora, desculpe o horário, eu resolvi ligar. Pastor, meu esposo está lá no quarto, deprimido, porque ele perdeu o emprego nessa pandemia. Está pensando em suicídio, dizendo que a vida perdeu o sentido para ele. Ele não tem um centavo no bolso. O que ele ganhava não era muito, não dava para fazer reserva. Era só para pagar as contas do dia a dia. Estava esperando a aposentadoria, pastor. E agora nós não temos nada, vamos dormir com fome. E nós não temos ninguém para recorrer, nós temos vergonha de dizer às pessoas que estamos passando necessidade. Eu disse, não tenha vergonha não, queridos. Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer? A esposa estava dormindo, eu disse, eu vou resolver. Eu disse, olha, me passe o localizador, o endereço de vocês, que eu vou dar um pulinho aí, vocês não vão dormir com fome não. Fui no meu armário, não estou dizendo isso para dizer que eu sou bom não, viu, irmãos? Estou dizendo isso para dizer para você como é difícil passar dificuldade financeira. Eu peguei no meu armário algumas coisas mais práticas de preparar, fiz uma sacolinha, levei lá, entreguei para eles, abracei eles, e eu disse, olha, não se preocupe, amanhã, de manhã,
lá para as 9h30, 10 horas, eu venho aqui e a gente vai, pelo menos, providenciar um mês aí para vocês não se preocuparem. Ele chorou muito. Eu entendi o sofrimento de Jó, a angústia que foi aquele homem perder tudo, porque é sensível. A área financeira é sensível. Bata dentro de um hospital público, fique lá numa maca, no corredor, sem ser atendido, sem ter um plano de saúde para ir para um hospital que lhe atende bem, que você vai entender o que é isso que eu estou lhe dizendo. E o diabo sabe que se mexer aí, muita gente vai ficar tão desesperado que vai abandonar a fé, abandonar a igreja, abandonar Deus, ficar com raiva, vontade de morrer, com depressão, e até a vida espiritual ser totalmente destruída. Mas graças a Deus, quando a gente lê a Bíblia, irmão Toninho, a gente não vê Jó indo para esse caminho. Ele é um exemplo. Quando Deus disse para Satanás que tinha gente aqui na terra que, a despeito de qualquer luta, batalha, sofrimento, era leal a ele, nessa primeira investida do diabo, nesse primeiro ataque, Jó venceu. Ele não reclamou de Deus. Você vê Jó em silêncio. Ele não voltou-se para Deus e disse: Ah, Senhor, eu estou revoltado porque eu sempre fui fiel a ti, e por que isso, e por que aquilo. Não. Mas o diabo não se aquietou, não. Ele disse: Não funcionou, não, essa arma que eu atirei, eu vou atirar outra arma. Aí ele foi na outra área sensível do ser humano. Vá comigo agora ao verso 18 do capítulo 1. Também falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Quantos filhos ele tinha? 10 filhos. 10 filhos. Gente, eu não sei o que é perder 10 filhos, não. Eu não sei o que é ver 10 caixões dentro de casa, não. Deus me livre. Não sei o que é isso. Mas estou imaginando a todo esse homem. Porque quem é pai e é mãe aqui há de concordar comigo. Muitas vezes eu desejei que a doença dos meus filhos viesse para mim. Mas nem isso a gente é tão miserável, Mari, que nem isso a gente consegue fazer. Você já imaginou? Se a gente pudesse pegar no braço dos nossos filhos e dizer assim: doença, passa para mim, a gente fazia. Eu sei que tem muitos pais que já até pensaram nisso. Eu já pensei, mas nem isso. A gente é tão incompetente que a gente não pode fazer isso. Eu não sei o que é perder 10 filhos, mas eu sei o que é perder um filho. Eu perdi um filho com 4 anos de idade com um câncer no tálamo. É uma longa história, não dá para mim contar hoje aqui. Mas eu sei o que se passou na minha cabeça. Eu peguei, Toninho, minha credencial de pastor 2 vezes. Por 2 vezes, eu peguei a minha credencial para devolver na associação pernambucana a qual eu pertenço aqui. Porque é uma dor muito grande, gente. O diabo sabe que quando você perde filhos, isso causa um abalo tremendo na sua vida. Foram muitas noites orando. Eu nunca tinha jejuado 3 dias seguidos. Fiz muitas vezes jejum de 3 dias durante muito tempo. Botei a igreja para orar do meu distrito, do distrito vizinho, da Associação Pernambucana. Tinha até igreja fora do país orando pelo meu filho. E ele morreu com um câncer. Eu imagino a dor de um pai que perde 10 filhos no mesmo dia. O diabo sabe que essa é uma área sensível. Quem tem filhos aqui fora da igreja pode ter uma pálida ideia. Como é doloroso ver um filho caminhando para a perdição. É triste. É triste você ver seu filho fora da igreja, desobedecendo a Deus, e você pensando: meu Deus, Jesus vai voltar e eu vou perder o meu filho. Dá uma dor muito grande. Quando meu filho morreu, eu fiquei tão desestruturado, gente. Tão desesperado. Eu comecei a achar que Deus não me amava mais, que eu não deveria ser mais pastor, porque como é que eu ia ser pastor e falar que Deus pode todas as coisas se ele não curou meu filho? O diabo começa a lançar um monte de setas na sua cabeça, a colocar um monte de ideias. E graças a Deus, o que a minha mamãe plantou no meu coração desde juvenil, nessa hora, valeu a pena.
Balancei a cabeça e disse, não posso ficar pensando isso. Não posso. Meu Deus é um Deus poderoso. E aí ele colocou na minha cabeça, não se preocupe, pastor Edmilson. Você não perdeu seu filho para o mundo. Se você tivesse perdido seu filho para o mundo, seria complicado. Seu filho está dormindo para amanhã da ressurreição. Ele era um menino de Deus. Não dá para contar para vocês. E Deus garantiu para mim aqui na minha mente, Toninho, na manhã da ressurreição, eu vou te dar ele de volta. Ah, gente, quem não tem essa esperança e perde filhos, é terrível. O diabo sabia que essa é uma área sensível de todo ser humano. Perder entes queridos. Conheço gente que perdeu pai, mãe, agora na pandemia, estão em depressão, estão em tratamento psicológico, outros indo em tratamento psiquiátrico. Porque o diabo sabe, Ricardo, que essa é uma área sensível. Os nossos parentes, perder parente, gente, perder gente que a gente conhece é muito ruim, mas perder gente do nosso sangue é terrível. É uma sensação de impotência, de incapacidade. Mas graças a Deus, você não vai ver Jó se revoltando contra o Senhor dos Exércitos. Eu louvo a Deus por ter exemplos tão lindos na Bíblia. Tão lindos. Sabe, quando Toninho falou comigo aqui para a gente falar para vocês, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar para esse povo aí? Eu nem conheço esse povo dessa igreja de Toninho, mas ele é teimoso, né? E ficou insistindo comigo. Vocês devem conhecer ele é muito teimoso. Eu disse, tá bom, eu vou falar vivendo no propósito de Deus aí. Eu não, em nenhum momento eu vejo Jó saindo do propósito de Deus por causa das batalhas que ele enfrentou. Escute o que eu vou lhe dizer. Tem muita gente que, por causa das investidas do inimigo, das dificuldades que estão passando na vida, se desviam dos propósitos de Deus. Em nome de Jesus, olhe para cá. Em nome de Jesus, não deixe isso acontecer com você, não. Se agarre à palavra de Deus, às promessas de Deus. Pegue a Bíblia, faça dela o seu livro de cabeceira. Não durma sem ler. Não saia da cama sem ler. Coloque Deus em primeiro lugar. Deus tem propósitos para mim e para você. Não saia desses propósitos. Bom, o diabo não conseguiu fazer Jó sair do propósito de Deus investindo nos seus bens materiais. Jó não era materialista. Ele não conseguiu fazer Jó sair do propósito de Deus matando os filhos dele, porque embora os nossos filhos, a nossa parentela, o nosso sangue seja muito importante para a gente, eles nunca devem estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Aí o diabo disse, agora eu vou tocar noutra coisa. Aí ele veio na terceira e última coisa que eu quero falar com vocês aqui. Capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor, que ele estava insistindo em machucar Jó, e feriu a Jó de quê, gente? Tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco, a gente imagina que é um caco de barro, de telha, alguma coisa assim, para com ele raspar-se. Se coçar, como diz algumas traduções. Qual é a área sensível agora? A saúde. A saúde. Olha, finanças, família e saúde. 3 áreas delicadas da nossa vida. E aí, uma enfermidade que a gente nem sabe direito o nome dela, talvez um fogo selvagem, o corpo dele começou a derreter, se coçar, arder, feridas, e ele ficou em cima de palha, se coçando com caco de telha, caco de barro, alguma coisa assim, porque ele nem conseguia mais usar as mãos, arrasado, destruído, derrotado, em cima, num estado calamitoso. Mas em nenhum momento ele blasfemou a Deus. A esposa até motivou ele para ir numa direção e fugir do propósito de Deus, mas ele não quis. Na teologia hebraica, como eu disse no início, Jó olhou e disse assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu nome. Irmã Tânia, a gente sabe que não foi Deus que tirou. Ele até permitiu, mas não foi ele que tirou. Ele só vai permitir, só vai ser uma ação permissiva de Deus, porque ele conhece o futuro. Ele não vai permitir, ele mesmo permitir, ninguém ser tentado se ele não sabe que aquela pessoa está fundamentada na fé. Qualquer luta e prova que você estiver enfrentando,
Não será Deus que enviou para você, se ele, porque a Bíblia diz que ele só permite até o limite que a gente pode suportar. Se vier algo que eu e você não estamos suportando, não veio de Deus. Pode ficar certo disso. Não veio de Deus. Se é além das suas forças, não veio de Deus, porque a palavra de Deus é muito clara. Jó disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu nome. Não foi Deus que tirou nada dele. Mas ele não queria atribuir poder ao inimigo, ele disse isso. Eu entendo isso perfeitamente hoje. Bom, estou terminando a minha reflexão com vocês. Eu creio que todos vocês estão entendendo a proposta da mensagem desta noite. Talvez você esteja sofrendo de alguma enfermidade, física mesmo. Então, o câncer está pegando muita gente, às vezes por negligência nossa, a nossa alimentação completamente fora do plano de Deus. Tem gente que está comendo tudo que é coisa prejudicial que Deus orientou. Deus nos deu o dom profético, gente, para mostrar o caminho certo. E a gente se afunda a fazer as coisas erradas, depois vem as consequências. As consequências são terríveis. E tem muita gente nessa hora sofrendo, doente. Tem a questão da genética, que a gente herda, às vezes, da família. Mas o que o diabo quer, sabe o que é? Ele não quer os teus recursos financeiros, ele não quer, porque ele quer dinheiro. Isso para ele não tem interesse nenhum, não. Ele nem quer os nossos filhos no sentido de querer para ele criar. Ele não quer. Ele também não quer a nossa saúde por simplesmente querer a saúde. Na verdade, o que ele quer é roubar a nossa fé, é a nossa confiança em Deus, é a nossa lealdade. Ele quer nos tirar dos propósitos de Deus. É isso que ele quer. E ele vai tocar nessas três áreas sensíveis, os teus bens materiais, teus recursos, tua vida financeira. Ele vai tocar para ver até onde você vai. Ele vai tocar naquilo que é o tesouro dos pais, nos nossos filhos, na nossa família. Ele vai tocar. E ele vai tocar na tua saúde. Ele vai te dar noites de insônia. Ele vai dar palpitação no coração. Vai dar um Covid. Vai tentar roubar de você a sua fé em Deus, a sua confiança na sua palavra. Mas eu espero, meu irmão, minha irmã, que você seja como Jó, leal a Deus, custe o que custar. Termino agora só com o último verso do livro de Jó. Jó disse assim, capítulo 42, é o último capítulo, 42, verso 5. Eu não sei se alguém aí, Toninho, você está com a sua... Pode abrir o seu áudio e ler o verso, por favor. O capítulo 42. Sou o seu áudio. 42, 5. Dá para ouvir aí, pastor? Sim, estou ouvindo. Estão ouvindo? Estou ouvindo bem. Pode ler. A versão diz assim, ó. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Beleza. Vamos pensar nisso aí para a gente terminar. Eu nasci adventista. Eu conheço muitas coisas da igreja, das doutrinas da igreja. Já ouvi muitas mensagens. Já passei por muitas questões na minha vida. Já ouvi muita gente contar experiências tremendas na sala 57, em outros ambientes. Mas se eu não experimentar o poder de Deus na minha vida, eu não sei se vale a pena, sabe? Jó, ele disse assim, gente, antes eu conhecia Deus só de ouvir, só das experiências dos outros. Que lindo, que bom, que bonito, chorava, me emocionava. Aí Jó chega e diz assim, agora não. Agora eu senti na minha pele, na minha vida, agora foi comigo. Agora a experiência é mais real, é mais verdadeira. Você entende a diferença? Deus quer que você tenha uma experiência real, meu irmão. Que você não viva só da experiência dos outros. A experiência dos outros a gente esquece, o tempo passa.
Mas a experiência que a gente vivencia, que a gente sente na nossa pele, é diferente. Aí ele disse, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu senti o Senhor na minha vida. E Deus restaurou a sorte de Jó. Deu a ele em dobro tudo que ele tinha. Ellen White faz uma observação. A única coisa que ele não teve em dobro aqui na terra, ele terá em dobro lá no céu, que são os filhos que ressuscitarão. Oh, glória! Meu irmão, minha irmã, você que ouviu esse pernambucano com um jeito diferente de falar, tudo que eu disse aqui foi por amor a você. Foi para o seu crescimento espiritual. Relembrar e revisitar essa história de Jó teve esse objetivo, de te trazer para o propósito de Deus. Aconteça o que acontecer com você, seja qual for a área sensível da sua vida, pode ter outras que eu não mencionei aqui, mas que o diabo está tentando atrapalhar a sua fé. Em nome de Jesus de Nazaré, entregue-se ao Espírito Santo. Deixe ele conduzir a sua vida. Não desista desse caminho que nós estamos indo, caminho estreito. Ele vai nos conduzir à eternidade. Jesus está lá na frente nos esperando. Na hora que nós chegarmos lá, ele vai colocar a coroa da vida eterna na sua cabeça. Esse é o meu desejo. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, nós vamos colocar um hino, e depois do hino o senhor faz a oração, por favor? Faço sim. Podemos orar então? Vamos orar. Deus amado, como é bom a gente pegar a tua palavra, que é viva e eficaz, e perceber exatamente isso, que uma história que aconteceu há tantos anos atrás, ela é uma história tão real, tão presente, tão atual para a gente. Quando a gente lê essa história de Jó na perspectiva do grande conflito entre o bem e o mal, do que está acontecendo neste mundo hoje, a gente percebe que as mesmas áreas sensíveis que o diabo tentou tirar Jó do propósito de Deus são as mesmas áreas que o diabo continua investindo hoje, no presente. O meu pedido nesta noite é que o Senhor olhe para os meus irmãos que estão conectados comigo agora. Derrame poder na vida deles. O poder do Espírito Santo para eles vencerem todas as batalhas e jamais sair dos propósitos de Deus para a vida deles. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com eles o meu amor pela tua palavra. Obrigado por compartilhar alguns olhares que eu vejo ao ler a tua palavra. Obrigado por ter a oportunidade de convocá-los para continuarmos sendo leais ao propósito para o qual Deus nos chamou. Abençoe mais uma vez cada ouvinte desta mensagem. É o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus. Amém.